Graça e paz, alunos e alunas. Aqui é o pastor Wagner Dias, professor da Academia Apostólica Via Amor. Roda a vinheta. A aula de hoje é muito especial e iremos estudar a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Mas deixe-me contar a história da cidade aqui de Colossos para você. Colossos ficava situado ali na província da Frígia, na Ásia Menor, e isso junto à margem do rio Licos, cerca de 160 km aí a leste de Éfeso. Lembra de Éfeso? Uma cidade portuária que, por sua vez, avizinhava-se de Laodiceia e Hierápolis. Por ali passava uma importante rota comercial que fez daquela região ser uma região muito, mas muito valorizada. Dentre as cidades ali, as cidades essas que eu citei, eram cidades prósperas. Obviamente, Colossos não era a principal, perdendo, obviamente, para Laodiceia. E com o advento romano, Colossos passa a perder um pouco dessa pujança, dessa certa posição e desse status quo de cidade próspera, vindo a ser uma das menores ali com relação a essas três cidades que eu citei para vocês. A igreja de Colossos foi inclusive estabelecida ali, a igreja, quando Paulo estava em Éfeso, como conta lá no capítulo 19. O tema dessa carta, que aqui é importante para você, são os falsos mestres. Nós estamos aqui com Paulo ainda na prisão, né? Paulo tomou conhecimento que uma certa heresia estava sendo ali, no caso, pulverizada sobre a igreja, né? E estes são os tais gnósticos. Epáfras traz essa informação e Paulo prontamente já está, no caso, colocando à disposição todo o seu conhecimento para vacinar a igreja em Colossos contra este tipo de heresia. Os gnosticistas, eles acreditavam num conhecimento libertador, que por esse conhecimento, esse cidadão, por isso gnose significa conhecimento, esse conhecimento revelado iria libertar a pessoa da sua matéria. Isso é um misto de platonismo com cristianismo e nesta soma toda gera essa miscelânea que traz então o questionamento daquela simplicidade cristã, inclusive questionando o próprio Cristo, colocando ali como meramente um homem e não um Deus poderoso para salvar, e essa obra, no caso, estava sendo questionada. No caso dos gnosticistas, eles diziam que o conhecimento que eles possuíam era maior e superior a dos apóstolos, inclusive da própria Escritura, está certo? Então eles arrogavam para si essa posição, essa postura, estava disseminando isso na comunidade lá em Colossos. E então Paulo escreve para combater esse tipo de ensino. Então os gnosticistas consideravam-se esses cristãos dotados de um conhecimento muito grande e superior, né? Então estavam procurando perturbar e converter aquela comunidade simples do Cristo, do Evangelho de Paulo pregado ali, sobre a estrutura do Evangelho de Cristo, no caso, tentando levá-los, dizendo que a matéria é má, que a alma é uma centelha divina presa no sepulcro da carne, e por fim, trazendo esse tipo de relativismo, questionando a divindade de Jesus, dizendo que quem morreu na cruz não foi o Cristo, mas foi Jesus. Isso é um ensinamento docético, ou seja, só a imagem de Cristo que estava ali configurada em Cristo, mas não era Cristo, Jesus, e também questionava a divindade do Deus dos hebreus, que entendia que estava alienado às coisas dessa vida, chamando de um demiurgo, né? Incomunicável, numa luz inacessível, ou seja, deixou o mundo aqui aos réis mortais em um sofrimento interminável. Então Paulo escreve essa carta para combater os costumes, combater toda aquela postura que estava se tornando ali uma doutrina sedutora para muitos cristãos na igreja de Colossos. Não há aqui registros que Paulo tenha conhecido essa cidade, mas provavelmente possa ter ido uma ou outra vez por conta justamente da proximidade da cidade de Éfeso, que ali estava, tá? Essa carta, quando foi escrita, é a pergunta, o portador foi Epáfras, tá certo? Trouxe, mas a epístola aos Colossenses, no caso, foi enviada por intermédio do mensageiro que levou a mesma epístola aos Efésios
e a Filemon, ou seja, Tíquico, né? Que é o companheiro fiel no ministério do apóstolo Paulo, como está escrito no capítulo 4 e no versículo 7 e 8 desta carta, tá certo? Então, sendo escrita mais ou menos aí na mesma época da epístola aos Efésios, tá ok? E o esboço dos Colossenses é o seguinte: primeiro começa com uma introdução, primeiro bloco uma introdução, que é típico, né, da estrutura, da maneira, do estilo literário de Paulo. Segundo bloco é a oração e louvor pela fé dos Colossenses, depois entra oração e petição pelo crescimento deles em Cristo. Terceiro bloco, apresentação da supremacia de Cristo na criação, na igreja, na reconciliação, no ministério próprio de Paulo. Quarto bloco, defesa da supremacia e suficiência de Cristo, capítulo 2, do 8 ao 23 em diante. Aí vai contra a falsa filosofia, contra o legalismo, contra o louvor aos anjos, contra o ascetismo. Depois entra o quinto bloco, a vocação exaltada, uma conclusão no bloco 6, e aí passa a companheiros de Paulo, saudações finais, exortações e uma doxologia com bênçãos finais. E aí nós temos aí essa estrutura dessa carta linda, dessa obra linda que Paulo escreveu aos crentes que estão em Colossos, tá certo? Eu espero que você tenha gostado, é simples, é epidérmico, mas já dá aí noção para que você possa aprofundar ainda mais nesta carta, nos escritos de Paulo. Te espero na próxima aula, tá ok? Que Deus abençoe.